E quando nós clamamos, conforme eu trato Deus, Deus também vai me tratar. Presta bem atenção que ele diz aqui, ó Senhor, eu clamo, a ti eu clamo, escuta e inclina os meus ouvidos à minha voz, quando clamo a ti. Ou seja, Deus não poderia de maneira nenhuma se agachar, não poderia se inclinar para ouvir eu que sou um pecador, uma pessoa que não sou digno nem sequer de falar com ele. Mas a palavra do Senhor diz que ele faz o quê? Ele inclina o seu ouvido, ou seja, ele coloca o seu ouvido pertinho da nossa boca, para que nós possamos falar com ele, clamar. E ele pede esse clamor no momento mais difícil, no momento de quê? Da tentação. Porque ele próprio sabia que ele não tinha condição de resistir à tentação sem a ajuda do Mestre, sem a ajuda do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Por isso que ele disse: inclina a ouvir, me ajuda, porque eu dependo e eu preciso da tua ajuda. Quando o homem reconhece a sua dependência de Deus, esse homem ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele não se estriba nas suas forças, ele não se estriba na sua capacidade, na sua leitura, nas suas formaturas. Por quê? Porque você diz: sem mim nada podeis fazer. Precisamos inclinar para o Senhor, dizer: esse Deus eu tenho que reverenciar, eu tenho que adorar. A palavra do Senhor diz no versículo: suba as minhas orações perante a tua face como incenso. O que é incenso? Isso é aquele que traz o aroma, um aroma gostoso, que muitas pessoas até usam nas suas casas, que não é pecado não, viu, irmão? Eles usam para trazer o quê? O aroma, um cheiro gostoso. Então Davi diz: as minhas orações suba a ti, chegue até a tua narina, que seja como incenso, que seja com um cheiro suave, seja como um perfume, que o Senhor receba de bom agrado. Um bom perfume, conforme seja a pessoa está usando, vale até a pena a pessoa sentir o aroma. Porém, tem outros que não vale a pena, não é isso? Assim também são nossas orações, tem que subir e levar o quê? O prazer de alegria de que a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Então Davi ele expressava, ele diz: levanta-me as mãos como um sacrifício da tarde. O que é? Os judeus têm um hábito, um costume, que quando eles vão adorar a Deus, eles adoram por completo, eles adoram com corpo, alma e espírito. Algumas pessoas interrogam: por que que os judeus, eles ficam ali no muro da lamentação balançando o corpo? Porque eles estão adorando com o corpo, eles estão adorando com a alma, eles levantam a mão para cima, rendendo graça, porque na verdade, presta bem atenção, quando alguém é vencedor, ou quando alguém ganha alguma coisa, por exemplo, jogador de futebol, ou mesmo a torcida, quando o time faz um gol, o que é que ele faz? Todo levanta o quê? A mão simbolizando o quê? Simbolizando que está o quê? Alcançando o seu objetivo. Ele diz: olha, com as minhas mãos eu levanto, o quê? Como sacrifício vivo, né? Ou seja, Davi tinha o prazer de levantar a mão e de oferecer ao Senhor aquilo que ele sentia no coração. E isso hoje é para mim e para você aprender que dependemos do Senhor, que necessitamos do Senhor e que devemos o quê? Render sacrifício ao Senhor. Que sacrifício é esse? Sacrifício de adoração, de louvores a Deus, sacrifício de muitas das vezes saímos da nossa residência, às vezes com chuva, às vezes até com frio, às vezes com calor, às vezes deixamos até algo a fazer e damos prioridade a Deus. Quando eu coloco Deus na minha vida em primeiro lugar, certamente o Senhor estará também em primeiro lugar, eu estarei na vida dele também em primeiro lugar. Ele diz: aqueles que me honram, eu também o honrarei, porém aqueles que o desprezam, eu também o desprezarei, porque eu só amo os que me amam e os que me buscam de madrugada. Porém aqueles que não me querem, eu também não irei forçá-la, porque o Senhor diz que servir a Deus é uma decisão própria. É uma decisão própria, não é por força nem por violência, é o Espírito que vai mostrar que Deus é Senhor da tua vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Amanhã eu vou sair mais saber? A gente vai ajudar os negócios do casamento, né? Tá bem. Amém? Para que nós possamos ter liberdade de fazer a obra do Senhor. Chama-se um sacrifício de amor. Ela vai se unir a mim também por causa da obra de Deus, e eu ela por causa da obra de Deus. Mas nesse tudo tem que ter um sentimento. Um sentimento não é eu sentir no coração, né? Eu vi a Elizabeth a primeira vez, não existe isso. É o amor é uma semente lançada. Semente ela é lançada na terra. Uma certa vez eu falei: Elizabeth não é só paquerar, ela não gosta muito de mim não, né? É só eu bonito, né? Que eu sei disso, né? Que eu sou. Aí o que é que acontece? Aí eu comecei lançando, né? O amor, né?
E ela foi gostando, lançando aquela semente, quando eu pensei que não. Ela falou, estou te amando, eu digo, glória. Que bom, né? Tudo precisamos investir na nossa vida. Então invista também no reino de Deus, ganhando alma, louvando ao Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, testificando. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Luciene, quer uma oportunidade? Vem aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. As crianças não estavam vindo, não é isso? Aí eu peguei e desmontei as coisas ali das crianças. As crianças vêm hoje. Amém? Então vou contar de novo, amém? Amém, igreja? Posso ouvir glória a Deus? Sangue e glória. Vamos ao seu com as palmas bem forte e bem alegre. Pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. O sol da igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou louvar o Senhor nessa noite, né? Para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelas misericórdias dele que tem sido muito, né? O Senhor tem guardado tanto a mim quanto a minha família. Eu só tenho mesmo que agradecer, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Tem me dado força para estar em pé, né? Cada dia, mesmo em meio às lutas. Eu quero louvar o Senhor e peço que as irmãs me ajudem. É o número 225 da harpa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Deus é fiel. Aleluia. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente, ser valente.
e do poder de Deus, permanecer na presença do Senhor. E assim agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero dar uma oportunidade para o nosso irmão, aleluia, nosso irmão Manuel, vai falar algo aqui da parte do Senhor, aquilo que realmente Deus quer que faça, aleluia. Aí a nossa irmã Fátima já prepara, louvor, uma palavra, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia. Quando estou para os irmãos, vou ler aqui um salmo. Salmo 91. Salmo 2 capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Esse aqui é um salmo onde o Senhor mesmo está falando que todos aqueles que habitam com Ele, que andam com Ele, Ele livrará, Ele guardará todos os que é dele. E também, né, até aqueles que não andam com Ele, também Ele livra, porque Ele é Deus de todos, né? Ele é Deus do crente, Ele é Deus daquele que não é crente, Ele é Deus de todos. Todos são criatura dele. Uns seguem a eles, outros não seguem, mas todos pelo que criou. Então o Senhor aqui está falando na palavra dele, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Ele que é o Altíssimo, descansará. Não devemos andar no esconderijo dele para poder ter descanso e paz para as nossas almas. Então, deixo para os irmãos e agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Deus, só o Senhor é Deus. Bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhos, abra seus olhos espirituais e vamos orar. Apresenta a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu vizinho. Apresenta aquela pessoa que muitas das vezes você não tem muita concordância com ela. Muitas das vezes isso acontece dentro dos lares. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir para encontro, Senhor, desta casa, desta família. A tua palavra diz que uma casa dividida, Senhor, por si ela se destrói. Mas a tua palavra diz que uma casa, Pai, que vive na unidade, na concordância, essa casa prosperará, Pai. E nós não aceitamos a divisão, nós não aceitamos a discórdia, Pai. Discordamos daquilo que, na verdade, não traz benefício na nossa vida, Pai. Que nós possamos ver, Pai, aquelas pessoas, Pai, que muitas das vezes, Senhor, até é o vizinho, ou até está próximo fisicamente, mas está distante, Senhor, através das suas atitudes, através dos seus comportamentos. Há muitas pessoas que estão longe, Pai, e ao mesmo tempo está perto, Pai, porque a tua palavra declara, Pai, que muitas das vezes, Senhor, estamos distantes de corpo, mas estamos no mesmo espírito, na mesma fé, estamos próximos espiritualmente, Pai. Que a tua igreja tenha esta unidade, Pai, como hoje nós se reunimos aqui, Pai, com outras igrejas, assim como também, Pai, sai pessoas daqui para ir para outra casa de oração, para colaborar. Que essa unidade, Pai, essa concordância venha estar no nosso lar, venha estar no nosso trabalho, na empresa onde trabalhamos. Estamos diante de Ti, Pai, para que nós possamos estar interligados e ligados, Pai, na mesma concordância, ligando na terra, ligando no céu, Pai, e que nós possamos ser um instrumento, Pai, para as almas ser recicladas, para as almas ser transformadas. Oferecemos, Pai, as nossas vidas, oferecemos voluntariamente, Pai, os nossos louvor e adoração. Somos gratos a Ti, Pai, porque canta raça como Hanai, porque tudo Tu tem feito, e nós sabemos, Pai, que nada tem nos faltado. Louva o Seu vosso palmo bem forte, bem alegre. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A nossa irmã Fátima vem aqui à frente falar aquilo que Deus colocar no seu espírito, louvar. Eu não sei, é quem sabe. Que Deus seja louvado em nossas vidas. Amém, igreja? Bendito é o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. O que nós temos para oferecer a Deus? O que você tem para oferecer a Deus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu vou louvar aqui o 186 do Glória a
dar a Deus. De Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nesse eu tenho vigor e tristeza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Deve um dia receber do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Deve um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Agradeço a minha comunidade e a palma. Amém, igreja? Glória a Deus. A nossa irmã João tem uma oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Estou muito feliz com Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Essa felicidade é uma felicidade que transforma os nossos corações. A nossa igreja está passando por um processo. Por que Deus permite isso? Porque é o seguinte: a palavra do Senhor diz que para o ouro brilhar, ele precisa passar por uma certa lapidação. Amém, igreja? Assim também a nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Precisamos muitas das vezes passar por um processo para despertar. Porque nós muitas das vezes nos acomodamos. E o incomodismo é uma deformação muito grande na nossa vida natural e espiritual. Amém? São da Igreja da Paz do Senhor. Amém. Eu vou ler um texto aqui do Atos 7, versículo 15. Aleluia. Milton, Amém. fica aqui. Jacó desceu ao Egito, Quando onde tiver, aí você morreu. vira para nós. Ele e nossos pais. Quando interromper, aí você vira para cá. Foram transportados Fica lá para você para fazer isso. Siquém e depositados na sepultura que Abraão compara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Amém. Li esse texto aqui porque eu achei muito interessante o pessoal que vieram de manhã. Infelizmente, poucas pessoas da nossa igreja vieram. E aqui tem a parte que realmente está acontecendo na nossa igreja. A parte que os obreiros não colaboram, as pessoas acham que a parte do dinheiro é só do pastor, a responsabilidade é só do pastor, pelo fato de não arrecadar dinheiro suficiente do aluguel, mas não é só dele. Acho que aqui tem muita, assim, muito erro. Eu dei minha parte, o pastor se vira com o restante. Mas, gente, não é isso. Todo mês a gente passa dificuldade. Eu também já cheguei a questionar aqui em reunião com o pastor: pastor, mas as pessoas saem, não sei o quê. Se isso não cabe a mim, até pedir perdão a Deus que eu não devo questionar isso. Porque é Ele, Deus, que sabe de cada um, de cada um. Quem sabe que não é do meu, da minha conta, não é do meu problema, entendeu? Mas a gente precisa se reunir, dê R$5, R$10, R$20, do que vocês puderem. Porque a gente precisa. O aluguel vai ser dia 12, a gente já 24 hoje, e ninguém nem aí. E o dono não quer saber. Ou entrega,
a gente precisa se unir realmente. Você vê que veio bastante gente das outras igrejas para unir, para fazer algo. Aquela palavra foi muito importante para todos nós, que realmente a gente tem que ser um ajudador do pastor, não é só cobrador. Nós precisamos ficar aqui só cobrando. Amém? Quem quiser colaborar, quem tiver boa vontade, chega até a mim, até o pastor, que a gente precisa realmente de ajuda. Amém? Está visitando aqui o nome do nosso irmão Mateus. Cadê o Mateus? Vai para ser irmão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo, está com a sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Seu pai esteve aqui conversando comigo. Glória a Deus. Eu quero dar uma oportunidade para a nossa irmã Rosimeire. Vem aqui falar daquilo que Deus colocou no seu coração. Depois nós teremos a oportunidade da nossa irmã Carol. Amém? Glória a Deus. Não há um silêncio no nosso meio. Aleluia. Eu já contei um testemunho, né? Que quando eu bebia, eu fazia algumas bagunças. Sabe para onde eu ia? Eu ia lá para o cemitério. A polícia nunca me procurou no cemitério. Eu ia lá para o cemitério. Você acredita que teve uma garrafa de pinga, né? Que tinha feito bagunça? Eu dormia, às vezes dormia lá. Você acredita que eu dormia tanto lá? Acordava, às vezes acordava até tarde. Sabe por quê? Porque lá era um silêncio tão grande. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos ao seu palmas bem forte e bem alegre, querido. Eu estou dizendo que no nosso meio não é lugar de silêncio. Amém? Glória a Deus. Não é lugar de nós estarmos quietos, parados. Temos que louvar o Senhor, glorificar o Senhor. Pode vir, irmão. Aleluia, glória a Deus. Nosso irmão já esteve pregando aqui no nosso ministério, né? Aleluia. Estamos orando para que ela possa estar aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, amém? Salve a igreja, na paz do Senhor. Vou deixar uma palavra aqui para a meditação da igreja, que encontra-se em Lucas 18. Aleluia, Jesus. Aquele que puder, abra a sua Bíblia e vamos ler junto, amém? Lucas 18, que fala assim: a parábola da viúva persistente. Aleluia, Jesus. E disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas, depois disso, consigo: ainda que não tenho a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, porque, enfim, não volte a me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chama ele, e de dia e de noite, ainda que tarde, para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E disse-lhe também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque, aleluia, Jesus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este publicano. Aleluia, Jesus. Essa palavra, aleluia, já está bem clara, que foi uma parábola que Jesus fez com seus discípulos. E ali Jesus começou a perguntar, aleluia, para os seus discípulos, que se um injusto, ele é capaz, aleluia, Jesus, de se lembrar de algo que o incomoda, como a palavra deixa bem clara, que ele não respeitava ninguém, ele não respeitava Deus, ele não respeitava as leis, ele não respeitava os homens, mas aquela mulher, aleluia, Jesus, aquela viúva, ela persistia porque o seu marido tinha morrido, aleluia, Jesus. Naquela época, uma mulher viúva, ela não tinha mais quem cuidasse dela. Se ela tivesse filhos homens, não tinha mais quem cuidasse dela. E ali ela pediu justiça, né? Porque o seu marido tinha umas dívidas ali, e ela pediu que era no juiz para que ele o ajudasse. E sempre que ela ia lá, como ele não tinha respeito por nada e nem por ninguém, ele falava assim que não ia ajudar ela. Mas então, quando ela persistia ali, todo dia ali perturbando ele, uma hora ele lembrou-se dela e falou assim: eu vou ter justiça com aquela mulher, para que ela não venha mais me pelear, né, me incomodar. E aleluia, Jesus. Então Jesus falou isso com seus discípulos, falando que se um injusto ele é capaz de lembrar de outra pessoa, imagina Deus. Aleluia, Jesus. Imagina o Senhor, se Ele não vai lembrar de mim e não vai lembrar de cada um que aqui se encontra nessa noite. Aleluia, Jesus. Mesmo que tardio, como a palavra falada, mesmo que às vezes tenha passado anos e anos sem conhecer a Jesus, sem querer saber da sua palavra, sem querer vir atrás do Senhor, porque não há outro lugar e não há, sabe, nada comparado a Deus, né? Às vezes a gente passa por muita dificuldade e a gente não sabe o que fazer. Mas o caminho certo é isso que nós decidimos hoje, é estar na casa e na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa palavra veio falar diretamente conosco que estamos aqui. Não foi para aqueles que não puderam vir, nem aqueles que não quis vir, mas foi para nós. Essa palavra veio para nós, Deus falando que mesmo que a gente demore para reconhecer que Ele é Deus, mesmo que isso venha acontecer, mas todavia Ele é Deus para fazer justiça com nós. Aquilo que a gente está achando que não tem mais jeito, o Senhor fala que para tudo tem jeito, porque aquilo que a gente não pode fazer, nós entregamos na mão do Senhor e Ele faz por nós, porque Deus é aquele Deus do impossível, porque o impossível Deus dá capacidade para mim, para você fazer, mas aquilo que a gente não consegue fazer, o Senhor Ele vem e faz por nós. Então, eu não sei qual a dificuldade da igreja nesta noite. Eu não sei a dificuldade de cada um que entrou por essas portas. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor está falando. Jesus está aqui. Aleluia. Deus está na casa. Aleluia, Jesus. Então, Deus está falando com a igreja. Clama a mim. Clama a mim que eu responder-te-ei. Eu te farei coisas grandes que ainda tu não sabes. Aleluia, Jesus. Então, aqui, aquele juiz, ele teve misericórdia daquela mulher. Aleluia, ele foi resolver o problema dela. Então não se importa, igreja, nessa noite com o teu problema. Aleluia, Jesus. Mas tenha fé em Deus. Tenha fé naquele que Ele é capaz, aquele que pode. Só Ele. Aleluia, Jesus. Então clama ao Senhor. Clama a Ele que Ele vai te responder. Independente da situação que cada um esteja passando. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele lembra da gente, mesmo que seja injusto com Ele, mas Ele é fiel para conosco. Amém? Amém? Aleluia, Jesus. Que a igreja fique com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. E também aqui no começo da palavra diz, aleluia, Jesus, que a gente tem que orar sempre sem cessar, sem desfalecer na presença do Senhor. Eu sei que não é fácil. Aleluia, Jesus. Hoje em dia caminhar na presença do Senhor, porque o inimigo está aí a todo instante, nos oferecendo coisas, aleluia, Jesus, que não convém a nós mais fazer, mas a nossa carne é fraca, aleluia, Jesus, mas nós temos um fortalecedor que é Deus, aleluia, Jesus, e que se a gente realmente se prostrar aos pés dele, orar e buscar ele, mesmo que muitas das vezes a gente não esteja do modo que o Senhor quer, mas Deus é o Deus que transforma. Não se importa da maneira que você se encontra, mas o que importa é que você veja no lugar certo.
Aqui é um lugar de conserto, aqui é um lugar de, aleluia, Jesus, de cura, aqui é um lugar de libertação, aleluia, Jesus, aqui é um lugar que sara tudo, é a casa do Senhor. Muitas das vezes nós colocamos uma dificuldade, uma doença, um impedimento para não vir buscar, aleluia, para não vir para a casa do Senhor, aleluia, mas quando a gente chega aqui, mesmo que a gente não queira, o Senhor fala conosco. E eu creio que essa palavra tem falado com a igreja nesta noite. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo nome do Senhor. Perdão do nosso Mataró. Para que o nome do Santo é a importância da insistência, da perseverança. Essa mulher é viúva, e muitas viúvas, na verdade, não são bem respeitadas, e muitas das vezes são deixadas de lado, mas a insistência dela fez com que ela viesse receber aquilo que estava esperando o juiz, amém? Assim também a minha e a sua vida, persevere. Deus ele está ouvindo nosso clamor, nossas orações, ele vai nos responder, amém? Glória a Deus. Irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor de pé. Quem pode ficar de pé, amém? Por gentileza, glória a Deus. Amém, Senhor, receba a nossa adoração. É outra coisa que temos para te oferecer, Senhor. E nada mais, Senhor. Aleluia. Nem vida nós temos própria, é o Senhor que nos dá. Mas o Senhor nos deu uma voz. Vamos te louvar. Posso não ver tua mão. Adora. Feche os olhos, igreja. Adora o Senhor. A outra coisa que Ele quer em você. Deus, eu posso descansar. Fique à vontade adorando o Senhor. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai faltar. Do alto vem Olha a para dentro de você. provisão. Meu milagre está em tuas Com mãos. certeza, Senhor. Olha aí pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e é tem vitória. Olha aí pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e cantarei ao mundo que tu és meu Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão. Em Deus eu posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo
Deus. Abra a sua Bíblia, glória a Deus. Só o Senhor Deus em Êxodo, glória a Deus. Êxodo, ali tem algumas Bíblias, quem não tem pegue. Vamos abordar um assunto de importância para a minha e a sua vida, amém? Êxodo, nós tivemos um culto ali gostoso, ali na Rua da Paz, aquela outra rua de trás da Rua da Paz, como é que chama aquela rua? A União. E a outra que tem do outro lado, não tem aquele tipo de pracinha? Rua das Flores, aleluia. Rua da Paz, das Flores e da União, amém? Eu estou muito contente, né? Ali aquele povo, eu vi eles conversando com o outro e falando, no próximo culto agora, vamos fazer bolo, vamos fazer isso e aquilo, né? Isso é muito bom, né? Amém, igreja? Amém. Quem puder ficar de pé por reverência à palavra do Senhor, que a palavra quer dizer a personificação de Cristo, amém? É Deus falando. A palavra do Senhor diz que esse livro, ele estando aberto, é a mesma coisa da boca de Deus estar fechada. E quando ela está aberta, é Deus falando com luz. Êxodo 40. 40 significa limite do homem. As provações, conforme seja a provação, ela só vai por 40 dias. Jesus teve 40 dias na provação no deserto. Moisés subiu ao monte com 40 dias lá sem beber, sem comer, mas quando ele desceu de lá, desceu de uma maneira plena. Não se poderia sequer olhar para a face dele, porque era como o sol do meio-dia. Amém? Posso ler? Versículo 34. Os capítulos grandes são os números grandes, os versículos são os pequenininhos. A Bíblia ela foi dividida em livros para facilitar a leitura para as pessoas, amém? Mas era um livro correto, direto, não existia versículo nem nada. Posso ler, igreja? Então a nuvem cobria a tenda, a congregação, e a glória do Senhor entrava no tabernáculo. De maneira que Moisés não poderia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando, pois, o anúncio se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminharam em toda a sua jornada. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo sobre a noite, e sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, e em todas as suas jornadas. Soberano e eterno Pai, eu me coloco-me na tua presença e ofereço-me voluntariamente a minha voz para ti, o meu corpo, a minha alma. Eu quero te pedir que o Senhor não venha só me usar, mas que o Senhor também venha habitar em mim. Pai, que o Senhor dê a minha sabedoria, o entendimento, e que o Senhor me esclareça, iluminando a minha mente, para que eu não fale aquilo que eu acho, ou que eu penso, ou ponto de vista. E se porventura o Senhor quiser revelar algo pelos dons, que também não seja por imaginação, e também, Senhor, que eu não venha de maneira nenhuma dar lugar aos espíritos, Senhor, de adivinhações. E tu bem sabes que aqui não estou para agradar as pessoas, nós aqui estamos para agradar a Ti, e certamente o Senhor irá agradar cada um de nós, segundo o Teu propósito. E desde já eu tenho certeza que os nossos corações estão abertos para de bom agrado receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Podem sentar, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. É importante saber que Êxodo quer dizer que eles triunfaram. Eles triunfaram contra quem? Contra o Egito, contra o faraó. A palavra do Senhor diz que esse povo, eles ficaram cativos por 400 anos. E chegando ao tempo determinado que Deus tinha estabelecido, quando Ele falou com Abraão, que chegaria uma época que eles, na verdade, seriam libertos, aonde seria levado a terra prometida. E é importante saber que quando o Senhor fala de algo, ou quando Ele me promete algo para você, evidentemente na durabilidade do tempo, até chegar à bênção, certamente você vai passar por alguns processos.
Você vai passar por algumas coisas que outrora talvez você não tenha passado. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele primeiramente permite ou que venha Ele mesmo fazer, que nós passemos por alguma situação, para que nós possamos estar preparados para receber aquilo que Ele nos prometeu. Deus, para dar algo para mim, Ele não vai me dar algo de uma forma que eu não estou preparado. Ele não vai entregar algo para mim naquilo que na verdade eu não tenho condições e não estou capacitado para enfrentar ou até mesmo conquistar. Na verdade, a palavra do Senhor diz que primeiro Ele lapida a pessoa, Ele dá uma direção à pessoa, para que quando nós chegarmos em tal lugar, nós olhar um pouquinho para trás e dizer verdadeiramente, para me chegar até aqui, eu tive que passar por muita dificuldade, eu tive que passar por muito problema. Quando eu olhar para trás, eu digo, hoje eu estou aqui, porque outrora eu passei por isso e por aquilo. Ou seja, eu começo a valorizar aquilo que Deus realmente me entregou, aquilo que Deus me deu. Por quê? Porque eu sei o quanto custa para mim, eu sei qual foi o preço que eu paguei. Na verdade, para ser um pastor, pagamos preço de amor. É o único preço que o pastor paga, o preço de amor, é um preço de sacrifício, derramar, a entrega, né, que nós temos diante do altar do Senhor, essa sensibilidade que Deus nos dá para ouvir a voz dele. Eu estava conversando ontem com um evangelista, um missionário, e ele falou, pastor, é interessante porque os pastores, eles são totalmente diferentes da gente. Ainda que nós venhamos ouvir a voz de Deus, ainda que nós venhamos falar com Deus, ainda que Ele trabalhe na nossa vida, ainda que nós venhamos pregar, mas o pastor é diferente. Por quê? Porque tudo primeiramente passa pelo pastor. Nada fará Deus sem antes comunicar ao anjo da igreja. Por isso que ele diz, ao anjo da igreja, escreve essa carta e entregue para ele. Então nós olhamos muitas das vezes, irmão, que quando nós olhamos para a igreja ao todo, não só a igreja local, mas nós olhamos para a igreja universal, não o ministério universal, mas a igreja universal, ou seja, a igreja no mundo, né? Nós percebemos que a igreja, elas precisam ter mais sensibilidade para com Deus. E nós olhamos, eu estava falando, ali quando nós começamos ali no Jardim Hotel, nós tínhamos um propósito de quê? De só orar. Mas de repente começa a entrar uma pessoa, entra outra, aí Deus começa a nos dar uma direção. E ali nós estamos vendo um pouco crescimento. E é interessante que eu digo, olha, eu vou levar vocês vão ficar aí, você vai ver que não é fácil um começo. Você vai ver que nós vamos entrar sem nenhuma pessoa aqui, nós vamos ter que pagar um sacrifício, nós vamos ter que voltar ao seu. Um dia, quando você vê a casa do seu cheia, então você vai ver que quando começou com dificuldade, com problema. A nossa vida natural também é a mesma coisa. Para nós adquirirmos alguma coisa na vida, nós temos que se esforçar. E quando nós adquirimos através do nosso esforço, através das bênçãos do Senhor, nós começamos o que? Valorizar. A palavra do Senhor diz que quando eles saíram do Egito, Deus andava com eles, Deus estava com eles, Deus estava dando livramento, Deus fazia milagre. Mas tem um momento que Deus chama eles a atenção, a ponto de que Deus diz, agora eu quero um tabernáculo, eu quero agora, que eu não quero mais, Moisés, que você suba o monte, eu não quero que você vá ao monte de jeito nenhum, eu quero agora estar no meio do meu povo, eu quero ser o Deus do meu povo, eu quero que eles ouçam a minha voz, eu quero que eles me vejam da maneira que eu vou estar no meio dele. Ou seja, o Emmanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus presente no nosso meio, Deus em pessoa física. Agora Deus diz, olha, eu quero estar com Israel, mas agora eu quero algumas coisas desse povo, porque precisa ter uma construção, precisamos construir. Então Moisés, abra a sua Bíblia, por gentileza, igreja, aleluia, em Êxodo 25, para que nós venhamos ser direcionados pela palavra, porque tudo quanto nós falamos tem que ser segundo a luz da palavra, para que não haja heresia no nosso meio, para que não haja engano no nosso meio, porque contra a verdade, só a verdade, e contra a palavra de Deus ninguém pode prevalecer. Só a verdade de Deus está acima de toda a verdade, até mesmo acima da verdade do homem, porque a verdade do homem, ainda que seja verdadeira, é bem inferior à palavra do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 25. E nós vamos entender que para Deus habitar num lugar é preciso ter uma entrega, é preciso ter essa entrega, e essa entrega tem que ser uma coisa voluntária, tem que ser por livre e espontânea vontade. Ele diz aqui no capítulo 25, aleluia, no versículo 1: então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta de ossada, e todos os homens cujo coração se mova voluntariamente dele tornarei a minha oferta de ossada.
Presta bem atenção, o Senhor diz, olha, eu quero que você faça agora, chama todo o povo, reúne todo o povo, reúne toda a congregação de Israel, eu quero um tabernáculo, e esse tabernáculo é para mim estar presente lá, e esse tabernáculo eu estarei presente através de algumas formas, aonde toda Israel saberá, eu estarei presente através de uma nuvem, eu estarei presente através de um fogo, mas também a minha presença também estará na arca, e ali eu estarei falando com os sacerdotes, eu irei separar os levitas. O que é o levita? Levita é aquela pessoa que vive constantemente na casa de Deus, aquela pessoa que é designada para estar na casa de Deus. Algumas pessoas não podem estar diretamente na casa de Deus, mas o Senhor escolhe uma. Por exemplo, o sacerdote, o pastor, ele tem que estar na casa do Senhor, ele tem que estar a servir a Israel, a servir a igreja. O levita é aqueles que tomarão conta da arca do Senhor, aqueles que na verdade, o Senhor diz que quando ele dá o terreno para todos, diz que o levita não ganha nada, Deus não dá nada para o levita. Por quê? Porque o levita estava incumbido de ter uma responsabilidade de estar cuidando da arca. E muitas pessoas não sabem que aquela pessoa que é considerada como levita, ou uma pessoa que louva na frente, ela tem que ter uma dedicação, ela tem que ter dedicação, ela tem que conhecer a palavra, ela tem que saber para quem ela está oferecendo, ela tem que ter uma sanidade. Até as roupas dos levitas eram diferentes. Por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Então, no meio do louvor, então aquelas pessoas que estão louvando, sabem que Deus está presente, sabem que Deus está ali. Então tem que ter uma reverência, um respeito, tem que haver jejum, tem que haver consagração, tem que haver dedicação. A palavra do Senhor diz que Ele agora ordena, olha, fala Israel, eu quero que vocês tragam algo para o meu tabernáculo, eu quero que vocês preparem algo, eu quero que vocês tragam as ofertas de alçada, mas eu só quero aqueles que têm um coração voluntário. Ou seja, Deus está dizendo, ó, tem que ser por livre e espontânea vontade. Tem que ser uma pessoa que chega e diga, olha, eu estou fazendo isso por vontade. Essa semana, alguém falou que disse que o meu mal é querer que as pessoas façam as coisas para me ver. E eu falei de maneira nenhuma, porque algumas pessoas reclamam para mim que parece que eu não estou vendo, porque a minha obrigação é o quê? É estar orando pelaquela pessoa que está fazendo algo pela igreja. Mas se alguém, eu sempre falo, irmão, não faça nada para mim, na verdade eu estou aqui para servir. E essa pessoa mandou um áudio dizendo, o seu mal é porque as pessoas têm que fazer para o senhor ver. Eu digo, de maneira nenhuma, você está muito equivocado. Não é dessa maneira, porque se eu ver ou não ver, isso para mim não vai significar nada, não vai mudar nada, porque devemos fazer para Deus, louvar para Deus. Eu sempre falo, irmão, quando você louvar, nunca vá até uma pessoa perguntando, meu louvor está bonito? Afinal de contas, você louvou para quem? Para perguntar se está bonito. Você tem que perguntar para Deus, Senhor, eu louvei para ti, o Senhor se agradou do meu louvor? Você nem deve perguntar se ficou bonito, você tem que dizer, o Senhor se agradou do meu louvor? Porque a boniteza de um louvor não existe. Existe o que? A qualidade de um louvor. A boniteza está naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos sentir. Mas a qualidade de um louvor tem que ser com a perfeição, com amor, com dedicação. Agora Deus chama os voluntários. Olha, chama toda a congregação, mas eu só quero aqueles que têm um coração, que seja movido. Ou seja, a pessoa tem que ter um coração movido. Não simplesmente eu quero dar um testemunho aqui. Há uns dias nós vimos pedindo quilo. Certo dia chegou um cidadão aqui, ele falou para mim assim, a Elizabeth, falou, olha, eu tenho 5 filhos, eu sou parado, e eu não vou roubar. E eu vim aqui na igreja, o pastor me ajudar. Tinha poucas coisas, a Elizabeth estava aprendendo, chamei, ela fez a cestinha lá, deu para ele. Quando foi esse mês, ele veio de novo. E falou, olha, eu estou trabalhando, eu estou ganhando 1.200, estou ganhando muito bem. Lá em São Paulo, eu estou quebrando pedra. Quebrar pedra para ele é um simples como, é nordestino, né? Ganhando 1.200, disse que estava uma benção, né? Eu estou ganhando muito bem, quebrando pedra. Só que é o seguinte, eu estou ganhando 1.200, eu não consegui ainda pegar meu vale. Então eu passei por aqui, porque eu passei por aqui, vocês deram quilo. E esse quilo foi uma benção, não foi que ele falou? O quilo que você me deram aqui foi uma benção. Deu para manter o quê? Os 5 filhos dele. Então eu passei aqui para vocês me dar. Aí a cesta desse mês que nós demos para ele foi maior, não foi? Foi mais coisa, por quê? Porque os irmãos colaboraram. E ele saiu daqui o quê? Alegre. Por quê? Porque existem pessoas com coração movido por livre e espontânea vontade. Pessoas que simplesmente, com poucas coisas, fez com que uma família viesse se alimentar.
Quando família é uma pessoa que traz 5 quilos, praticamente dá para uma família de 5 crianças, eu não sei quantos dias dá, né? Mas dá para passar pelo menos uma semana, dá ou não dá? Então veja como é bom um coração voluntário. A gente tem um coração voluntário para ajudar o nosso próximo. E quando nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. E muitas pessoas não entendem isso. Então nós percebemos que Deus, Ele quer que nós sejamos o quê? Voluntário. A ponto que Ele diz assim, ó, mova voluntariamente, deles torne-se as minhas ofertas de ossado. Ou seja, Deus diz, ó, tem que trazer e as ofertas são minhas. Ou seja, aquilo que eu chego diante de Deus e eu derramo diante do altar, eu falo, eu estou doando isso aqui, eu estou entregando isso aqui, sabe, isso aqui já não passa a ser mais de pastor, isso aqui pertence a quem? A Deus. Por quê? Porque foi entregue para Deus. Então são coisas que nós devemos entender. Aquilo que se dá para Deus não se toma de volta, porque aquilo que Deus te dá, evidentemente Ele vai tomar de volta. Você sabe disso. Ele te deu a vida, deu ou não deu? Mas Ele vai tomar. Ele vai tomar de volta, porque a vida pertence a Ele. Ou seja, nós estamos aqui em vida, nós não temos vida própria, então nós estamos aqui com a vida emprestada até o tempo determinado do Senhor. E Deus está procurando essas pessoas voluntárias. Versículo 3, ele diz: e esta oferta de ossada, que tornarei deles ouro e prata e... Veja que Deus, Ele exige o que Ele quer. Não é qualquer coisa que Deus quer. Deus não quer coisas que não valem nada, porque Deus sabia que o ouro, sabia, e a prata também, o bronze era de grande importância para aquele povo. Inclusive o ferro não existia ainda. Claro, o ferro não existia. Existia o bronze, existia o ouro e tudo. E Deus nem cita o ferro, porque o ferro, na verdade, não tem muita valia diante de Deus. Mas Ele exige algo que custe algo para o homem. Ele diz, olha, eu quero o ouro, eu quero a prata, eu quero, na verdade, o bronze, eu quero coisas boas. Por quê? Porque se Deus exige do irmão Manuel coisa boa, Ele tem que dar coisa boa para Manuel. Senão, como é que o Manuel vai oferecer algo bom para Deus? Como que Deus pode exigir algo de mim, se na verdade eu não tenho? Como Deus pode dizer, faça isso, se eu não tenho condição? Se Deus exige de alguém, e Ele diz, eu quero o melhor, é porque Ele conhece a condição da pessoa. Ele não vai exigir algo que eu não tenho. Ele não vai exigir algo que eu não tenho condição. Por isso que Ele chama Israel e fala, eu quero o melhor. Eu quero ouro e quero prata. E eu quero bronze. Traga esse povo. Eu tenho uma coisa, ó Moisés, fala para eles que eles têm que ser voluntários, tem que ser por livre e espontânea vontade. Quando você vem à casa do Senhor, você tem que vir por livre e espontânea vontade. Você não tem que olhar a quantidade, você não tem que olhar quem é o pastor, você não tem que olhar o ambiente, você tem que olhar que o teu alvo tem que ser Cristo. Você tem que vir para adorar o Senhor, você tem que vir para entregar ao Senhor. E se você crê que você sai da sua casa voluntariamente para adorar o Senhor, para dar graça ao Senhor, para render graça ao Senhor, você acha que você sai daqui com as mãos vazias? Porque Ele mesmo declara, não dispensarei meu povo com as mãos vazias. Ou seja, dando que é entrega, que faz com que eu tenha uma retribuição. O Senhor diz, não é em vão o que você faz para mim, não é em vão o que você entrega para mim. Na verdade, nós não temos nada para entregar a Deus, porque toda terra pertence a quem? A Deus. Então o que nós temos? A única coisa que nós temos oferecer é, na verdade, a nossa adoração. Versículo 4. E ele agora começa a exigir o tipo de pano que ele quer: azul, de purpúria, carmesim, ninho fino e pelo de... Veja como Deus ele determina. É claro que nós não fazemos isso aqui, nós não vamos pegar um envelope aqui e vamos dizer, irmão, você traga aqui isso e isso. Porque isso não cabe, isso não é bíblico. Mas aqui na construção do tabernáculo, ele exige, esse tabernáculo vai ser o lugar que eu vou estar. Esse tabernáculo, esse templo é o lugar que eu vou estar. Hoje nós somos o templo do Senhor, aonde o Senhor tem nos limpado, aonde o Senhor tem nos purificado, aonde Ele diz que no nosso interior existe algo precioso, valioso, que seja a presença de Deus na minha e na sua vida. Então veja que Deus ele tem. Uma certa vez alguém pediu para que eu mudasse a maneira de pintar a igreja. Eu digo, eu não posso mudar. Ah, mas já está com muito tempo que essa cor. Eu digo, não, Deus me deu o nome da igreja e Deus falou qual era as cores que Ele queria, e eu tenho que fazer segundo. E nessa trajetória toda em que eu estou aqui, eu nunca mudei a cor, sempre dentro da casa. Por quê? Porque o Senhor é quem dá os detalhes. Eu quero a minha casa assim, assim, porém de outras casas que é de outras cores. Nós olhamos para uma congregação do Brasil, nós vemos que olhando para uma, parece todas elas, parece que são gêmeas, né?
nós olhamos para a Universal, olhamos para a Graça, olhamos para esses ministérios, eles têm o quê? Eles são direcionados pelo Espírito. Agora, se faz alguma coisa errada, eu não sei, cabe a Deus, não cabe a mim falar, mas a direção tem que ser de Deus. A direção toda tem que ser orientada, porque a igreja, ela na verdade, ela tem duas partes. Ela tem a parte do organismo e tem a parte de quê? Da organização. A organização é a parte que trabalha com o quê? Com finança, com as coisas materiais, com o negócio de reforma de igreja, mas a parte do organismo é outra coisa. A cabeça, na verdade, é Cristo. Na cabeça está o cérebro, aonde rege toda a parte do corpo. Então, quem é o cérebro da igreja? É o Espírito Santo, que o conduz, que nos orienta, que nos posiciona, que faz com que a igreja, como um corpo, venha se mover em uma maneira, em uma só direção, para que não haja divisão. Então, ele recebe essas ordens. Ele diz: olha, eu quero isso, Moisés. Diga ao povo que seja um povo voluntário. Eu quero todo Israel trazendo isso para mim. No versículo 5 ele diz: e pele de carneiro, tinta de vermelho, e pele de quê? De texuco, né? E de madeira de cetim, ou seja, de acácia. Por que ele exige isso? Porque a madeira de acácia, como nós já ministramos aqui, é uma madeira cheia de nó. Essa madeira representa a natureza do homem. A natureza que o homem tem um coração duro, um coração obstinado. O homem resiste à vontade de Deus. O homem, na verdade, não quer obedecer. Eu vejo alguns pregadores que ficam brincando com ele: ô Senhor, é o Senhor que está falando. Não, não vou fazer isso não. Sabe o que é isso? É uma palhaçada em cima do culto. Se a pessoa, na verdade, é um servo de Deus, quando Deus abre a boca, a pessoa não tem que dizer: ah, Senhor, não vou fazer não. E eu falo, Senhor, eu digo, isso é palhaçada. Se o Senhor é meu Deus, Ele é meu Senhor, Ele falou, Ele ordenou, tem que cumprir, porque eu, na verdade, sou servo dele. E aquele que é servo obedece à voz do Senhor. Esse povo tinha o quê? Eles saíram, eles trabalharam 400 anos. E a palavra do Senhor diz que eles lá não se alimentavam bem, não tinham boas roupas, nas suas casas não tinha nada, mas no tempo que eles foram sair de lá, Deus disse: olha, o tempo que vocês trabalharam 400 anos, vocês não vão sair com as mãos vazias não. Todo o ouro que tem aí do Egito, eles vão dar para vocês. Vocês não saem de jeito. Ou seja, é um direito do trabalhador, de todo o tempo que trabalhar, os seus direitos têm que ter, está na mão dele. A palavra do Senhor diz: foi 4 anos. Quando for sair o Egito, teve que dar muito ouro, prata, bronze e tudo. Então você que trabalha para o Senhor, você que tem o seu trabalho, o seu trabalho particular, é grande ou pequeno empresário, você que está me ouvindo, é claro que o trabalhador é digno do seu salário. É um direito. É um direito, nós não podemos. Assim também é o Senhor. O Senhor diz: todos aqueles que são meu obreiro, que quer dizer, trabalhador do Evangelho, nós não estamos fazendo nada em vão. O Senhor recompensa. É claro que se nós ficarmos fazendo a coisa para Deus, nós ainda não temos condição de pagar o que Ele faz por nós. Quem pagará pela minha vida? Quem me acorda de manhãzinha? Eu não tenho vida própria, você tem? Amém, igreja? Amém. E quando nós chegamos diante do altar, que fazemos a entrega, irmão, isso pode mudar a vida de muitas pessoas. Vocês sabem que a nossa irmã Vanessa, ela está com 9 anos, estava doente. 9 anos. E vocês foram responsáveis pela cura dela, sabia disso? Vocês sabiam disso ou não? Que vocês foram responsáveis? Por que vocês foram responsáveis? Porque vocês foram dizimistas, vocês foram ofertantes, e fez com que a igreja permaneça o quê? Aberta. Ela subiu até aqui no altar e ser o quê? Curada. Em pouco tempo ela foi curada. Aonde ela tinha aquela tireoide, a tireoide o quê? Sumiu. Por quê? Vocês foram responsáveis, vocês contribuíram para a cura dela, que os médicos não conseguiam. E agora nós estamos o quê? Buscando cada dia mais essa contribuição de amor e dedicação. Esse povo, Jesus, Deus diz: olha, eu quero que eles sejam voluntários. Eu quero que eles venham e coloquem diante do meu altar. Olha, não é por força, não é por violência, não. E isso faz com que nós venhamos o quê? Ter a retribuição, para que nós possamos o quê? Agradar a Deus. Versículo 6. E azeite para luz, especiaria para o óleo da unção, e especiaria para o incenso. Ele começa a falar tudo detalhadamente. Ele começa a exigir, eu digo o quê? O óleo. Que óleo é isso? O azeite. Por que o azeite? Porque o azeite é um dos melhores óleos
tanto bem para a saúde, como também para acender candeeiro, lá no Ceará chama candeeiro, mas na Bíblia chama lampião, né? Outros chama. Então nós percebemos que Deus ele tem exigência. Alguém chega para mim e fala, mas o pastor exige demais. Peraí, mas Deus também não exige? Eu não estou a serviço de Deus? Amém, igreja? Nosso irmão Manuel mandou umas fotos e mandou o caminhãozão que ele dirige, né? Ali existe o que? Exigência, não é? A empresa, olha, cuidado, esse carro aí não é fácil não. Isso não é qualquer carro não, olha. Você tem capacidade, você pode, então está entregue na sua mão. A exigência, e tenho certeza que existe fiscalização. Não existe? Fiscalização para estar olhando as condições, a exigência do que? Da empresa. Se a empresa que é hoje conduzida por pessoas imperfeitas, exige, imagine Deus que é perfeito. Uma pessoa que é perfeita, irmão, ele exige a perfeição. Por isso que Deus diz assim, Abraão, anda-se na minha presença e seja perfeito. Deus ele quer as coisas perfeitas, ele quer a coisa boa, mas nós não somos aptos para fazer as coisas perfeitas. Por quê? Porque não damos ouvido a Deus. Veja que a palavra do Senhor diz que Deus ele dá os detalhes. Por quê? Porque ele queria algo perfeito. Ele não falou, traga qualquer coisa, faça de qualquer jeito, não. Eu quero isso aqui, ó, fala com o povo. Eu exijo isso, eu quero isso. Então a exigência é de Deus, não é do pastor Pedro, não é dos ministros que cuidam das casas do Senhor. A exigência é de Deus. Deus quer exigência, Deus quer as cores conforme a vontade dele, Deus quer os detalhes conforme a vontade dele. Uma pessoa para pôr uma cortina aqui, tem que ter o quê? Tem que ser direcionado por Deus. Quando as irmãs foram colocar a cortina aqui, houve o quê? Tem que ser azul. Eu falei alguma coisa que era para ser azul, mas elas mesmo exigiram, foi isso? Exigiram, não vamos colocar azul porque a igreja é branca e azul. Elas mesmas já foram o quê? Conduzidas pelo Espírito. A outra casa de oração a mesma coisa. Vamos colocar tudo azul. Por quê? Porque o próprio Deus vai direcionando. E muitas das vezes precisa o pastor falar, mas as pessoas não aceitam isso. A igreja é um lugar de reciclagem também. É um lugar de mudar as pessoas. Olha, o nosso irmão Edmilson está quanto tempo na igreja conosco aqui, Edmilson? 15 anos. Está 15 anos. Já fizeram de tudo para tirar ele, mas não, fica lá. Aí ele está aqui 15 anos conosco. Aí chega o nosso irmão Marcelo, todo quebrado, uma comparação, né, Marcelo? Usando drogas, bebendo, fazendo coisas erradas. Eu não vou cuidar do Edmilson, eu vou deixar o Edmilson de lado, eu vou cuidar dele que está precisando. Ele precisa de mais atenção do que Edmilson. Edmilson já está adulto, ele é como uma criança chegando na presença de Deus. E tem pessoas que não aceitam isso. Então nós temos que ter uma direção de Deus. Esse povo aqui, eles começam a ser direcionados por Deus, a ponto que Deus começa a exigir deles. Olha, eu quero descer. Porém, a palavra do Senhor diz que quando eles começam a obedecer a Deus, vamos lá para o nosso Êxodo, capítulo 40, nós vamos aprender aqui algumas coisas com o Senhor, com esse povo. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos na casa do Senhor, mas somos pessoas que precisam tomar direção. E quando nós tomamos uma direção, aleluia, glória a Deus, é como o irmão veio pedir a bênção para mim. Por que ele veio pedir a bênção? Pastor, eu quero pedir a bênção porque o pastor deu uma oportunidade para a pessoa e isso me aborreceu. Então, meu irmão está chegando agora, precisa da ajuda, da colaboração, então, se você quiser ir, pode ir. Eu não me preocupei com isso, eu não me preocupei com nada, eu me preocupei mais com a alma. Porque a alma é mais valiosa do que o dízimo. A alma é mais valiosa do que a oferta. Então, como essa pessoa chegou, mas eu não gostei da oportunidade que deu para aquele irmão. Irmão, por que eu estou aqui? Uma oportunidade que Deus me deu. Eu não sou merecedor de eu sou um pecador. Agora eu vejo uma pessoa toda quebrada, uma pessoa que pode ter um futuro, uma pessoa que está estudando, uma pessoa que logo se torna aí um advogado, uma pessoa que... Eu estou no pé dele todos os dias, eu estou conversando com ele todos os dias, eu mando mensagem para ele, como é que você está, estou envolvendo ele com as coisas de Deus, para ele não ter tempo para nada, ele vai estar envolvido com a obra. Agora uma pessoa já madura diz, eu não concordo com a oportunidade. Irmão, se eu não concordar em que aquela pessoa que vem até mim, eu não aceitar ele, o Senhor diz, todos quanto aquele que eu dirigi até você, acolha. E toda alma que vier a ti, elas são minhas, abrace ela, não olhe como ela está, mas valorize a alma. Eu falo para Elizabeth, você vai casar comigo, mas uma coisa eu quero te dizer, a alma, ela é importante, ela tem valor.
Nós temos que se entregar, nós temos que negar nós mesmos, nós não temos que olhar para a nossa vida, nós temos que chorar por ela, nós temos que gemer por ela. Se você está disposto a casar comigo, então você vai ter que ser desse jeito. Se você não quiser, está em tempo, viu? Porque depois de casar, só depois da morte. Aí você topa, elas topam, então você vai ter a entrega, você não vai ter tempo para você não vai ter tempo para nada. Então você tem que olhar para a alma é valiosa, não podemos olhar para o dinheiro, olhando para quê? Porque se o mundo, na verdade, tem tanto ouro, tem tantas coisas preciosas, mas uma alma não é mais do que o mundo todo, então a alma vale mais do que qualquer outro, qualquer dízimo, vale ou não vale? Amém, igreja? É claro que o dízimo pode até fazer falta, mas o Senhor disse que aquela falta, Ele vai preencher, Ele vai abençoar pessoas aqui que pode cobrir. Então olha para a alma, valoriza a alma. E quando nós temos essa sensibilidade de obedecer a Deus, a nossa vida começa a mudar. Abra sua Bíblia, tá? Ele diz assim, no 34: então a nuvem cobria a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o quê? O tabernáculo. Por quê? Porque eles começaram a obedecer. Quando eles começaram a obedecer, o que foi que aconteceu? A presença de Deus era naquele lugar. A presença de Deus, por quê? Porque Deus exigiu, olha, eu quero estar no meio de vocês, eu quero um tabernáculo. Eles fizeram o tabernáculo segundo o que Deus ordenou. Ele diz, olha, eu vou habitar no tabernáculo, eu vou estar presente. Eles se obedeceram e a glória do Senhor permanecia ali. Porque simplesmente por uma obediência. A obedecer, irmão, na verdade, é um sacrifício muito difícil para o ser humano. Não é todo mundo que obedece. Tem pessoas que não obedecem, isso às vezes é na escola, às vezes é aos pais. A obediência, irmão, é algo tremendo, é algo, a palavra do Senhor diz, todos quanto aquele que obedecer a minha palavra, aonde eles estiverem, estarei também, aonde eles colocar a planta do pé, eu darei a eles como território, ou seja, eles vão ganhar isso aí, se eles colocar, eu também abençoarei. Essa obediência vai gerar em mim umas condições boas, porque eu posso chegar diante de alguém, desse Deus que nós servimos, e dizer, Senhor, eu ando segundo a tua vontade, eu preciso disso, eu necessito disso. Ele não pode dizer não. Lembra daquele homem que tinha um câncer do estômago? E ele fala para o profeta, vai lá disso aí, prepara a casa dele, que ele vai morrer. Ele imediatamente vira e fala, Senhor, eu sou obediente a ti, eu andei com perseverança, eu fiz tudo que o Senhor fez. Agora, Senhor, eu estou doente, eu quero a cura. Imediatamente o Senhor não teve como retroceder, porque o Senhor diz, todo aquele que é obediente, tudo que pediu eu dou. E o rei sabia que ele ia morrer mesmo, porque quem falou para ele foi um grande profeta. Mas ele, peraí, mas eu tenho como buscar uma mudança na minha vida. Peraí, Senhor, eu andei com integridade, fui fiel contigo, agora eu vou morrer. Então acrescenta meus dias, me abençoa. O Senhor nem pensou nada, imediatamente falou, não, você não vai mais morrer. Por quê? Porque estava na obediência. Agora quando eu estou desobediente, eu me ajoelho, fico orando, e Deus fala o quê? Tapa o ouvido. Porque ele diz, você não é digno da minha bênção, você não é merecedor da minha bênção, você é um desobediente. Os pais, hoje em dia, as mães, hoje em dia, sabem que um filho desobediente só traz tristeza, angústia para o pai. Muitas das vezes o pai quer até fazer alguma coisa por ele, mas diz, eu vou investir nesse sujeito aqui, mas é um investimento que não traz prosperidade nenhuma, não traz benefício nenhum. Agora, se um filho obediente, né, quando ele vai pedir, o pai já diz, não, você sabe que tudo que você pediu eu lhe dou. Cada obediência. E a palavra do Senhor diz que a glória do Senhor, sabe o que é a glória do Senhor? Era a presença de Deus, como Deus está presente aqui no nosso meio. Como Deus se vai presente no nosso meio. A glória do Senhor inundava aquele lugar, a ponto que dizia que nem o próprio Moisés, que tinha tanta intimidade com ele, não poderia se aproximar, porque essa glória, a glória se manifestava através de uma nuvem, e a palavra do Senhor diz que as pessoas não poderiam andar, não poderiam, por quê? Porque a glória do Senhor, ou seja, a presença de Deus, impedia que as pessoas entrassem no tabernáculo. Por quê? Porque Deus estava lá dentro, não era todo mundo. Moisés era um homem que tinha intimidade, mas também não poderia entrar, porque a glória do Senhor dava aquele lugar. É isso que Deus quer, que quando eu obedeça a Deus, a glória do Senhor esteja no meu lar, esteja na minha família, esteja trazendo prosperidade, alegria, aonde coisas naturais não poderão entrar, aquilo que na verdade não vai trazer benefício não pode entrar. Moisés não poderia entrar naquela casa. Assim também quando você obedece a Deus, o diabo não entra na tua casa, ninguém entra na tua casa, porque a glória do Senhor está na tua casa. Quando o diabo bater na tua porta, quem vai receber é Jesus, dizendo, essa casa aqui não, essa casa aqui quem manda sou eu, bate retirado. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo está na tua casa. Ele é aquele que vai receber
aquela pessoa que vai bater na tua porta. Independente de quem quer que seja um mau vizinho, Deus não vai permitir que entre na tua casa, porque o Senhor vai cuidar da tua casa, a glória do Senhor vai estar ali. Ninguém entrava. E a palavra do Senhor diz ainda, no versículo 36, amém? Glória a Deus. E quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Veja a sensibilidade que eles tinham, como eles entendiam. Quando a nuvem levantava, eles diziam: Deus está o quê? Ordenando que nós também o levantemos, que nós o sigamos. Eles tinham o quê? Uma direção de Deus. Eles eram direcionados por Deus. Eles não andavam, porque no deserto eles não sabiam o lugar que eles estavam. Eles não poderiam andar no deserto, porque o lugar do deserto não tinha caminho, não tinha mapa, não tinha nada. Então o próprio Deus o conduzia. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, eu faço tudo quanto aquilo que o Senhor exige de mim, requer de mim, então eu sou direcionado por Ele. A minha vida é direcionada por Ele. Amém, igreja? É isso que Deus quer de mim e de você. Então a direção de Deus, irmão, para nossas vidas e para o futuro, cabe a você obedecer ao Senhor. Amém? Posso ouvir glória a Deus? A perseverança é algo. Eles perseveravam sempre ali na presença de Deus. Peraí, Deus está aqui, a nuvem parou aqui, então vamos parar aqui também. O fogo levantou, então à noite nós vamos ter que andar. Então eles obedeciam, eles seguiam, eles perseveravam. Eles têm a sensibilidade de ouvir e ser direcionado por Deus. Enquanto muitas pessoas estão na casa do Senhor, mas eles não têm sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eles não podem de maneira nenhuma ser conduzidos por Deus, porque eles não ouvem a voz de Deus. São pessoas surdas espiritualmente, pessoas que não conseguem entender o que Deus quer. Quantas pessoas estão dentro da igreja e perguntam: o que Deus quer de mim? Eu já ouvi alguém falar isso. É muito fácil. Primeiramente, Deus quer a salvação. Segundo, Ele quer que eu obedeça. Só isso. E pronto. O que Deus quer de mim? Ele quer a minha salvação. Para mim ter a salvação, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que fazer aquilo que Ele quer. Então eu tenho que andar segundo o propósito do Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum. Não precisamos, nós não compramos Deus com dinheiro, nós não fazemos nada com dinheiro. Dinheiro é para as coisas terrenas, material. Nós precisamos o quê? Que seja direcionado por Deus para nós conquistar o nosso sonho. Nós temos que triunfar. A palavra de Deus fala êxito. Por quê? Porque eles triunfaram com esse país, na verdade, Egito era o centro do mundo. Eles triunfaram com o maior exército que existia, sem nenhuma arma. Qual foi a arma que Israel usou para destruir o Egito? Nenhum. Por quê? Porque a beleza não era do Egito, não era de Israel, era do Senhor. E muitas pessoas estão gradeando, pelejando. Hoje nós fizemos uma reunião aqui de café, e nós percebemos que as igrejas têm divisão. Nós estamos gradeando com o outro, dentro da igreja, falamos uma coisa, e muitas das vezes, agora não, que não tem mais, mas quanto tempo eu durei aqui, tive que suportar algumas pessoas que passavam anos e anos sem falar com uma pessoa dentro da igreja. Não pode, isso não pode, não é sua família. Aí a Carol vem louvar aqui, né? Faz a Elizabeth, não é isso? Aí vocês duas não se falam, né? Aí louva. Você acha que Deus recebe isso? Deus não estou nem aí com esse negócio, vocês estão perdendo seu tempo. Por quê? Porque precisamos ser o quê? Obedecer, amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Irmãos, gostamos de falar de língua, gostamos de profetizar, mas o Senhor Ele quer de mim a perseverança, Ele quer a obediência, Ele quer a sensibilidade, Ele quer que nós tenhamos um contato direto com Ele. Um contato. Irmão, Deus Ele não faz exceção de pessoa. Eu tenho, pela misericórdia, eu tenho muita sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Eu tenho muita. Deus Ele destapou meus ouvidos. Eu não sou totalmente obediente a Deus, eu sei disso. Eu não sou totalmente. Se eu sei que sou totalmente obediente, eu estou me fazendo de que Ele mentiroso. Porque nenhum homem obedece a Deus totalmente. Nenhum de nós cumpre toda a palavra de Deus. Então, mas nós devemos ser o quê? Reconhecer. E temos que o quê? Depender de Deus. E quando você depende de Deus, você certamente vai obedecer ao Senhor. Deus quer mudar a vida de muitas pessoas. Deus quer trazer mudança nas vidas das pessoas. Não quero dizer de riqueza, mas pelo menos Deus quer suprir a nossa necessidade. Porque não fala-se de riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra coisa, e suprir a necessidade é outra coisa. E muitas das vezes as pessoas vêm na igreja, mas não sabem que o maior plano que Deus tem para o ser, que é humano, que vem à casa do Senhor, é a salvação. Mas Ele quer obediência. Amém, igreja? A sua obediência vai fazer com que os seus cabelos fiquem brancos.
Vai ter uma época que você vai pintar seu cabelo, vai pintar, quando chega uma época, você não quer mais pintar. Você começa a olhar para o seu cabelo e fala, sabe uma coisa? Meus cabelos estão ficando brancos, porque a minha idade está avançando. Porque já morreram muitos jovens, mas eu estou nessa idade, amém? Quando eu estava fazendo comparação, né? Tem 3 pessoas lá, tem um de 50 anos, tem outro de 60 e outro de 52. Eu fico feliz por isso, porque Deus é bom. Amém, igreja? Amém, igreja? Você pensa que eu me preocupo com a igreja cheia? Eu me preocupo com as pessoas que são fiéis à igreja. Isso é que é importante. A fidelidade da igreja é que é importante. Não adianta uma igreja cheia e as pessoas não serem fiéis a Deus. Se nós tiver 10 pessoas fiéis a Deus, vale mais do que ter 20 e você ser infiel. A infidelidade, irmão, não traz benefício nenhum. E quando a igreja começa a sofrer, sabe por quê? Porque está faltando o quê? Pessoas voluntárias. Está faltando o quê? Fidelidade. Está faltando amor, dedicação. E tudo quando nós começarmos tem que ir até o fim. Amém, igreja? Amém? Eu olhei para uma pessoa da nossa igreja, chamei a pessoa e falei, olha, a igreja lá não tem como pagar aluguel. Nós não temos ainda dizimista. Gostaria que você levantasse a sua mão para o meu lado. Eu vou orar por você. E quem vai pagar o aluguel dessa casa lá é você. Ele falou, amém, pastor, eu pago. E foi o que aconteceu. Ele obedeceu. Amém, igreja? Nosso irmão, sobrinho da Elizabeth, o nosso irmão André, ele chega mais ou menos ganha 10 mil por mês, fazendo tatuagem. Deus falou, eu vou fechar as portas porque eu não quero que ele trabalhe mais com tatuagem. Aí ele arrumou um serviço ganhando 3 mil, não é isso? Aí ele chegou para mim e falou, pastor, o que eu vou fazer com 3 mil? Como que eu vou pagar minhas dívidas? Como que eu vou pagar meus aluguel? Como que eu vou pagar minha pensão? O que eu vou fazer? Aí eu falei para ele, o pouco que Deus te deu, ainda vai sobrar mais do que os 10 que você ganhar. Essa semana ele falou para mim, eu digo, isso é trabalho. Pastor, está uma bênção, estou gostando demais. Melhor, e além do mais, não vai me atrapalhar em nada, vai dar para me pagar minhas contas, ainda vai dar para me dar o meu dízimo. Você vê as coisas de Deus como é? Já teve vez de chegar a dizimar até 800 mil reais. Eu digo, é melhor você dizimar os 300 reais abençoado. Porque os irmãos sabem fazer tatuagem, não é benção, né? O Senhor diz, não marcais o vosso povo. E aquele que marca o povo de alguém, também ele é um instrumento para o quê? Para desagradar a Deus. Então, meu corpo não pode ser mutilado, meu corpo não pode ter marca, meu corpo tem que estar limpo, porque é tempo do Espírito. Aí, quando eu vou fazer tatuagem, eu estou mutilando meu corpo, eu estou fazendo algo que na verdade não agrada a Deus. Eu falei, prepara, porque Deus vai fechar as portas, né? Ele andou gemendo, andou querendo chorar, né, Isabel? Eu não estou aguentando. Eu digo, você aguenta sim, permanece na presença de Deus. Por quê? Porque ele obedeceu. Então, você quer triunfo, obedeça ao Senhor. Obedeça para que Deus faça de você uma pessoa próspera, uma pessoa bem sucedida. Nunca faça sacrifício de touro. Amém, igreja? Amém, igreja? Aqui quem deve fazer o sacrifício é só Jesus, já fez por mim e por você. Você concorda com isso? Concorda? Amém, igreja? Não devemos nos preocupar por algumas cadeiras que estão vazias. Isso é para a honra e glória do Senhor. Amém? O Senhor falou que ia limpar. Falou ou não falou? Quem lembra? Amém? Falou que ia limpar. Por que ele tem que limpar? Porque ele quer colocar novas pessoas. Ele quer dar direção. Evidentemente, alguns ficarão, né? Por quê? Porque Deus conhece os corações. O que não ficar no nosso meio, não se preocupa não. Não vai ficar em lugar nenhum. É isso? Amém, igreja? Se você não sentir-se bem nesse lugar, aonde você sentir-se bem? Em lugar nenhum. Eu vou falar uma coisa para você. Alguém pode vir visitar hoje e dizer, não, mas pastor é uma bênção. É isso? Mas quando ele for conviver comigo e com a igreja, ele vai dizer, rapaz, esse pastor não parece que era não, né? Porque até no momento que você não conhece o pastor, ele é uma bênção para. Mas no dia que você conhecer ele, aí você começa a ver defeito. Mas o defeito não está no pastor, está em nós mesmos. Você vai para outro lugar, é a mesma coisa. Nossa, não encontro uma igreja para me congregar. Por quê? Porque o defeito não está na igreja, está na pessoa. Precisamos mudar, precisamos a cada dia seguir a vontade de Deus. Amém, igreja? Amém? E o Senhor falou para mim, vou fazer prodígio no nosso meio. Maravilha. Os irmãos sabem que eu gosto de orar, não gosto? Gosto de orar pelas pessoas se curadas. Quero orar pelo cego, para me ver o cego com os olhos abertos. Todo mundo vê. Quero orar por uma pessoa de cadeira de roda. Tem que entrar uma pessoa de cadeira de roda aqui,
É porque é para orar e Deus vai levantar ele. Amém, igreja? Amém? Amém? Vamos levantar, orar. Para esperar um pouquinho mais cedo. Nossa, não se foi ele mesmo. Depois nós teremos uma pequena palestra para os irmãos, 5 minutos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai. A obediência, Pai, é algo tão difícil, é algo tão complexo, que muitas das vezes não obedecemos, Pai. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que obedecer e perseverar também não é fácil a perseverança, a insistência de queremos conquistar aquilo que nós queremos. Então eu quero te pedir, Pai, que a Tua igreja tenha sensibilidade em ouvir a Tua voz, porque quanto mais sensibilidade eles tiver, mais eles estarão também próximos de mim, Senhor. Eles terão também instrumento, Pai, para o crescimento ministerial. Se eles têm sensibilidade, eles vão ouvir a Tua voz, eles podem ser profetas, eles podem, Pai, estar do meu lado para ser direcionado por Ti, para que haja crescimento, para que haja prosperidade, para que eles sejam bem-sucedidos na empresa que eles ministram, ou até mesmo como funcionário. Abençoa a Tua igreja, Pai, que tudo aquilo que outrora impedia de ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus eu repreendo toda obra do mal. Pai, aquilo que vem impedir deles ter uma visão a respeito do Teu reino, então em nome de Jesus, Senhor, está caindo por terra. Eu quero abençoar a Tua igreja com um propósito, Pai, de ver o Teu nome sendo glorificado. Pai, eu creio que esse povo estão debaixo dessa cobertura. Eu digo para Ti, para que assim saiba, eu estou disposto, Pai, a pagar sem um preço de amor pela Tua igreja. Em nome de Jesus, estou disposto, porque eu tenho certeza que eu posso resistir, porque o Teu Espírito me dá força. Eu quero ver a Tua igreja bem, eu quero ver os meus irmãos bem, eu quero ver os meus irmãos saudáveis fisicamente, espiritualmente, Pai, não só aqui, mas também na outra casa de oração, Pai, aonde se dividimos, Pai, para crescimento das duas, Pai, e eu creio nesse crescimento, Pai, ainda que haja adversidade, Pai, mas uma certeza eu tenho, a bonança virá, porque o Senhor diz, tempos difíceis, o Senhor também lembrará de cada um de nós, em tempos de alegria, nós também lembraremos de Ti, porque se a alegria veio, porque o Senhor nos abençoou, e eu profetizo sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos, sobre os Teus ministérios, sobre o ministério de cada um, Pai, a bênção e a vitória em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio que o Senhor fará de mim uma pessoa sensível para ouvir a voz dele, e ao ouvir a voz dele eu obedecerei e serei bem sucedido. Aonde eu colocar minhas mãos haverá prosperidade, aonde eu colocar minhas mãos terei como território. Eu irei triunfar na adversidade, em nome de Jesus, amém? Poder sentar glorificando e exaltando o nosso Deus. Irmão, nosso irmão Jô falou um pouco, mas eu não vou usar o microfone para falar, tá bom? E algumas coisas eu passei para Elizabeth, porque eu não quero mais fazer, não quero mais me preocupar. Eu quero me preocupar em orar, subir o monte, consagrar minha vida, e para que eu possa fazer a obra de Deus tranquilo, para que eu possa fazer a obra tranquila sem estar me preocupando com certas coisas. Então nós temos pessoal aqui, por exemplo, a nossa irmã Elizabeth, nós temos aqui a nossa irmã a Jocelene, nós temos também a nossa irmã Márcia, né, que elas estão envolvidas com essa área, né, de cuidar dessas coisas, e eu vou ficar só cuidando, eu não quero saber negócio de dinheiro, eu não quero saber negócio de aluguel, eu não quero saber nada dessas coisas. Por quê? Porque eu preciso, irmão Manuel, levantar a mão para as pessoas, estar bem sossegado, cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, para que as pessoas sejam bem sucedidas. Eu preciso estar sempre ouvindo a voz de Deus, mas no momento que acumula muito problema para mim, eu não vou ter tempo para buscar o aperfeiçoamento e os dons de Deus, porque eu estou envolvido. A palavra do Senhor diz que um certo homem lança uma semente, e diz que ele lançou uma semente onde tinha um pedregulho, e depois ele lançou uma semente onde tinha uma terra, mas lá tinha árvore e tinha espinho, mas ele também lançou em uma terra boa. Então aquela planta nasceu, cresceu, mas quando chegou aos espinhos, os espinhos sufocaram, e aquela planta não pôde crescer. Então, por quê? Esse sufoco que às vezes as pessoas passam por problema, tira o foco, impede nós crescer.
e diz que a outra semente foi lançada na pedra, porém, ela cresceu, mas ela não teve o que? Raiz para permanecer em pé. Veio o vento e o derrubou. Mas quando a semente foi lançada em uma terra boa, ela teve que ter uma produtividade, ela cresceu, a raiz dela foi profunda, a árvore era bonita, e ela deu fruto. Então, mesmo assim, somos nós. Se nós deixarmos o nosso coração sufocar, cheio de problema, então nós não temos tempo para orar para algumas coisas que esse dia a irmã falou, pastor, o senhor precisa novamente retornar aqueles dons novamente que o senhor tinha. Por quê? Porque eu parei. O dom é de muita importância dentro do ministério, para edificar a vida, para abençoar a vida. E eu preciso formar, eu preciso retornar o meu ministério como ontem. Eu acho que ele nos lembra, Edmilson? Então, isso é muito bom. Isso vai edificar a igreja, onde nós podemos ver muitas coisas que as pessoas não podem ver. Então, isso eu vou deixar na mão dela, e a partir de hoje, nós vamos. A igreja era para ter declarado o imposto de renda antes de ontem. Não declaramos. É bem complexo isso aí, viu? Tem que ter pessoas para fazer isso. Amém, igreja? Quando eu fui alugar esse salão aqui, não foi lá? Eu fui alugar isso aqui, eu não consegui alugar no meu nome. Por quê? Porque eu não tinha declarado imposto de renda. Foi isso, mano? Eu não tinha declarado meu nome limpo, tudo direitinho, tudo, mas o imobiliário falou, você não pode alugar porque você não declarou imposto de renda. Aí o nosso irmão Marcelo falou, não, pastor, não se preocupe com isso não. Eu alugo no meu nome. Está o nome dele, é isso? Amém? Eu convido a igreja a ficarmos de pé, vamos ofertar e dizimar, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor diz, não chegar diante de mim com as mãos vazias. Bom, quem quiser se dizimir, pega o seu envelopinho ali, amém? Após você colocar o seu dinheiro nesse envelope branco, coloca o seu nome e eu farei um envelope para você. Agora você diz, eu tenho pouco, não tenho condição. O Senhor diz assim, se você não for fiel no pouco, no muito, Deus não vai te acrescentar. Porque se você não tem condição de pegar um pouco para dar para Deus, mas se você pegar, teve um rapaz aqui que ele vendeu um terreno, uma casa, ele pegou 60 mil, 160 mil, era um dizimista até fiel, mas quando ele pegou 160 mil, ele falou, nossa, pegar tudo isso aqui para a igreja, não deu não. Mas sabe o que aconteceu com 160 mil? Em um mês acabou. Em um mês acabou. Por quê? Porque ele ficou com dó de pegar o dinheiro e dar. Então, se ele diz, assim, você está preso ao dinheiro. Amém, igreja? Levante suas mãos. Aí você diz, no momento eu não tenho oferta, mas seu coração não pode estar vazio. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Não deixe que a tua igreja padeça, que passe necessidade. O Senhor é dono do ouro e da prata. Nós precisamos e dependemos de ti, Pai. Que o Senhor nos abençoa, Pai, repreendendo toda obra do mal. Nos abençoa, Pai, para que nós tenhamos até para dar, até para emprestar. Pai, a tua igreja é uma igreja rica, porque o Senhor é rico, Pai. O Senhor tem bênção, tem ouro, tem prata, toda a terra que pertence. Então nos dá a prosperidade para mantermos nosso aluguel, pagar água, pagar luz, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, e que nós possamos comer o melhor dessa terra, vestir o melhor, calçar o melhor, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, e recebe os nossos dízimos e a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém? Então, para me encerrar, aleluia, aí depois a nossa irmã desce e fala fora da filmagem. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, hoje é o primeiro dia da semana, é a primícia da semana. Eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe para essa semana. Livra-nos do homem mau, livra do homem sanguinário, do roubo da bala perdida e de toda seta que vem contra os nossos bens, contra a vida familiar. Pai, que eles possam essa semana conquistar o que eles sonham, e o desempregado começa a trabalhar, o doente receba cura, Pai. Eu ministro sobre a tua igreja, sobre esse ministério, toda sorte de bênção. A bênção do Senhor estará sobre cada um. Eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. A igreja diz, chama a glória, igreja. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permanecer sobre cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz? A igreja diz? A igreja diz, chama a glória, igreja. A igreja não sai, que a pastora, a irmã vai falar com você. E você que está na rede social, amanhã nós temos oração aqui, terça-feira nós temos a missionária aqui pregando, e também teremos ali um culto também na rua Otávio. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe e tchau, tchau. Amém?